amigos da TV Justiça, estamos começando mais uma edição de aula magna aqui da sala de sessões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O nosso palestrante de hoje é natural de Santos, em São Paulo, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP, é professor de Direito Constitucional e Direito Processual Civil em cursos de pós-graduação e cursos preparatórios. É palestrante convidado em diversas instituições do Judiciário e do Ministério Público. Conhecido autor de uma das obras de direito constitucional mais conhecidas do mercado. Senhoras e senhores, abordando o tema controle de constitucionalidade, tendências e perspectivas à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o professor Pedro Lenza. Para iniciar o assunto do controle, eu gostaria de trazer algumas premissas sobre a matéria. E eu destaco aqui o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que estabelece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, ou, como quis Pontes de Miranda, o princípio da ubiquidade. Diz o 5º 35 que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito. Eu destaco o 5º 35 como premissa para o nosso estudo porque ele traz uma importante novidade legislativa. Traz o 5º 35 uma importante novidade em termos de perspectiva de novos direitos. Agora, por que isso? Porque o 5º 35 é a evolução do texto que vinha desde as cartas de 46, 67 e a emenda número 1 de 69. Diziam esses textos anteriores que a lei não excluiria da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito individual. E o texto de 88, ele evolui e retira a palavra individual de direito, dando a entender que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito transindividual, meta-individual ou supra-individual. Vejam que a retirada deste qualificativo individual da palavra direito tem um importante significado no sentido de que o novo judiciário passa a se preocupar com direitos transindividuais, meta-individuais ou supra-individuais que foram definidos e foram classificados pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 81, parágrafo único, como sendo os interesses difusos, interesses coletivos estrito sensu e interesses individuais homogêneos. É uma perspectiva importante e é com base nela que as diversas regras do ordenamento processual vão ter que encontrar fundamento para que possa, então, proteger esses direitos transindividuais. Caminhando, eu chego para trazer um pouco de teoria ainda, num importante trabalho de Mauro Capelletti e Brian Garf, chamado Acesso à Justiça, ou Access to Justice, que foi traduzido pela ministra Ellen Grace aqui do STF, Acesso à Justiça, onde esses autores falam ali de ondas renovatórias do processo. Identificam esses autores uma primeira onda, onde encontrariam aí os legisladores, o ordenamento, mecanismos para se ingressar no Poder Judiciário. É o que se chamou ali de primeira onda renovatória do processo. Mecanismos para o ingresso no Poder Judiciário. Caminhando, chegamos aí num segundo momento, numa segunda onda renovatória, que esses autores chamaram de uma segunda onda para proteção dos interesses transindividuais. E o terceiro movimento, ou terceira onda, para esses autores, é o que eles chamaram de um novo enfoque de acesso à justiça. E que, para trazer aqui a terminologia do professor Kazuo Watanabe, um novo enfoque de acesso à ordem jurídica justa. E nessa perspectiva, me parece que estaria toda a tendência da reforma do Poder Judiciário. A ideia de um novo enfoque, de uma nova perspectiva, porque o problema hoje não me parece mais o problema de ingresso, de acesso. O problema hoje me parece um problema de sair do Poder Judiciário e sair de lá com alguma coisa. Essa é a nova perspectiva. A perspectiva de efetividade do processo. A perspectiva de eficiência. A perspectiva de cumprir uma promessa
que o Estado juiz estabeleceu de uma ordem jurídica justa. Eu tenho sustentado que me parece ser razoável aplicar aqui o Código de Defesa do Consumidor e dizer que existe uma típica relação de consumo entre um consumidor de um serviço chamado jurisdição e um fornecedor desse serviço chamado Estado juiz. O Estado promete o serviço e o serviço tem que ser eficiente. Então, portanto, nessa perspectiva é que se centra toda a reforma do Poder Judiciário e me parece que o cerne, a alma da reforma, é o artigo 578, introduzido pela emenda 45, que diz que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios, as técnicas que garantam a celeridade de sua tramitação. Vejam que a perspectiva é direcionada a todos, brasileiros, natos, naturalizados, estrangeiros, apátridas, pessoas jurídicas, a todos, não importa quem, são assegurados a razoável duração do processo. Essa perspectiva já estava prevista no Pacto de São José da Costa Rica, Tratado Internacional de Direitos Humanos, de que o Brasil é signatário. Vejam que o ministro Gilmar Mendes tem uma tese bastante vamos dizer assim, bastante nova, bastante arrojada, no sentido de dizer que os tratados internacionais de direitos humanos têm uma natureza jurídica de supralegalidade. Vejam um voto bastante forte e interessante, onde ele propõe uma nova natureza jurídica para os tratados internacionais. Isso já estava previsto, e agora está constitucionalizada no 578. E os meios, as técnicas processuais, estão previstas aonde? No ordenamento jurídico. E, decorrente desta perspectiva, diversas reformas mini-processuais, as mini-reformas do processo, vieram para tentar atingir essa ideia de eficiência, de celeridade, de prestação efetiva. E aqui eu destaco algumas novidades legislativas que decorreram desta perspectiva de eficiência do processo. Destaco, por exemplo, a nova tramitação e o novo regime do agravo. A ideia de que as interlocutórias têm que sofrer sim ataque, mas este ataque tem que ser mais comedido, como é a experiência do processo do trabalho. Destaco aqui a Lei 11.277, que estabeleceu o artigo 285-A do Código de Processo Civil, onde se fala ali de racionalização do julgamento dos processos repetidos, ou seja, os juízos de primeira instância, estando julgando a matéria, ou tendo julgado a matéria, aquilo cria uma espécie de uma jurisprudência de juízo, uma coisa muito nova e que precisa ser mais aperfeiçoada, e se vier alguém questionando aquele assunto e ele já